Olá, queridos, um abraço carinhoso para vocês. É sempre uma alegria enorme a gente poder estar aqui, né, juntos para falar sobre temas importantes para o nosso dia a dia. Gente, hoje a gente vai voltar a falar de saúde porque, na verdade, a gente tem assim, temas que são fundamentais. E a gente sabe que, por exemplo, viver mais é o desejo de todos nós, né? Mas como é que a gente está cuidando da qualidade desse tempo extra, desses anos extra que a gente vem ganhando aí ao longo dos tempos, né? Porque agora a gente sabe que estamos vivendo mais. Como é que a gente está cuidando desse tempo? Vejam só, 70% das mortes no mundo, elas estão ligadas a doenças crônicas. E hoje, no Brasil, a gente enfrenta um aumento silencioso, mas real dessas doenças. E é preciso destacar que elas não surgem da noite para o dia, elas se instalam através dos nossos hábitos. E, segundo especialistas, o segredo não está em soluções mágicas. Os cuidados contínuos com a saúde são fundamentais no enfrentamento do avanço dessas chamadas doenças crônicas. É esse o tema que a gente vai conversar, sobre ele que a gente vai refletir hoje com a querida doutora Lígia Vieira Carlos. A doutora Lígia é nutricionista do Vera Cruz Hospital, em Campinas, em São Paulo, e está dedicando tempo aqui para conversar conosco. Muitíssimo obrigada, doutora Lígia. Eu é que agradeço o convite, Celeste. É um tempo precioso que nós passamos juntas aqui, mas com um grande prazer e satisfação, sempre disseminando informação embasada em ciência. Então, com certeza é um tempo aí que é de qualidade, com bastante notoriedade e imprescindível que falemos sobre tudo isso. Verdade, né? Até porque, pelo que eu pude ler um pouquinho também, essa questão das doenças, chamadas doenças crônicas, elas já se tornam efetivamente um problema de saúde pública, né? Em função do impacto que elas têm na qualidade de vida, eu vou dizer dos brasileiros, mas isso é um problema bem mais amplo, né? Um problema mundial. Aí eu acho que, para a gente começar, eu queria que você definisse para a gente, afinal de contas, o que são essas chamadas doenças crônicas? Celeste, doenças crônicas são doenças que a população mundial desenvolve e muitas vezes acaba sendo silenciosa, não percebem. Então, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de hipertensão, quando a gente fala de alteração, né, no painel lipídico, então, triglicérides, colesterol, que são todas as dislipidemias que a gente fala, são consideradas doenças crônicas não transmissíveis. E quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, é importante a gente destacar esse não transmissível, porque às vezes o paciente chega no consultório e ele fala assim: doutor, eu não sei como eu peguei diabetes, eu não como muito doce, a minha alimentação é boa. E é importante a gente destacar que diabetes e as outras doenças crônicas não transmissíveis a gente não pega, a gente desenvolve. E esse desenvolvimento é mediante o que você citou, a questão, muitas vezes, de hábitos, de estilo de vida, e em algumas situações, sim, não deixamos, né, de destacar essa questão da carga genética, das questões hereditárias, mas muitas delas são provenientes principalmente de alimentação e estilo de vida. Não resisto a lhe perguntar, você está destacando doenças crônicas não transmissíveis, né? E já citou aí, acho que parece que mais impactam, né? A questão do diabetes, da hipertensão, etc., né? Das doenças cardiovasculares. Existem outras que elas são transmissíveis? Existem doenças que são transmissíveis, doenças virais, bacterianas, a gente tem aí algumas doenças respiratórias, agora que a gente está entrando no inverno, que são transmissíveis. E então é importante a gente destacar doenças que são crônicas, mas que não são transmissíveis nesse rol, né, que a gente citou da diabetes, da hipertensão, da dislipidemia, né, desses quadros Uhum, que são de uhum, origem coronariana, porque às vezes as pessoas se confundem muito nisso. E são uhum. conceitos simples, elas não são transmissíveis. A gente não passa diabetes, a gente não passa, né, hipertensão, a gente desenvolve. Aham, perfeito, perfeito. A gente não pode deixar de ficar curioso, né?
70% das mortes no mundo inteiro, elas são por conta dessas doenças. No Brasil, o índice de mortes ele vem crescendo aí silenciosamente, o volume das doenças. No último período, o diabetes, como a senhora citou, foi uma disparada, né, de quantidade de pessoas com diabetes. Por quê? Esse avanço tão grande num tempo onde se tem tanta comunicação, aparentemente tanta informação aí para todo mundo. De fato, hoje a gente tem essa falsa impressão de que a gente tem mais acesso à informação. E nós temos mesmo, mas nem sempre a informação de qualidade. E isso é importante a gente destacar. Então, as fontes das quais a população deve se atentar, deve realmente se embasar, é da comunidade científica. Então, do médico, da nutricionista, de especialistas. Então, é importante a gente dizer que tem muita informação rolando, inclusive nas mídias sociais e tudo mais, mas que nem sempre elas são verídicas. Então, veja, tendo isso em vista, que o especialista, né, o profissional da saúde, seja ele médico, não médico, como nutricionista, ele vai ter respaldo científico para poder trazer essas informações de qualidade, porque hoje o que rege, né, as informações que a gente transcreve para vocês, não são informações de senso comum, como o Google da vida, são informações pautadas em ciência. Estudou-se muito isso para chegar nessas informações. E aí, não, né, fugindo do que você me perguntou, o que acontece? Com a acessibilidade, não só à informação, mas também à alimentação, né? Por mais que estejamos vivendo momentos de dificuldade atual no país, a gente não pode dizer que a gente não teve mais acesso à alimentação nos últimos anos, né? Pensando nessa questão de industrializados, né? Que até então era uma refeição que ficava mais nos finais de semana. Então, se a gente parar para ver historicamente, antigamente as pessoas tinham acesso, por exemplo, a bebidas açucaradas como refrigerantes aos finais de semana. Hoje não. Hoje as pessoas têm acesso a refrigerante para beber diariamente. E com isso, a gente tem essa questão da transição nutricional, quando as pessoas deixam de comer comida de verdade, né? Alimentos que não têm ingredientes no rótulo, porque quando a gente vai procurar o ingrediente que é de uma banana, não tem, a gente sabe que é banana, veio do pé da banana, é um alimento in natura. Mas quando a gente pega o rótulo de alimentos que estão disponíveis no supermercado, são alimentos que têm uma série de aditivos, uma série de conservantes, uma série de açúcares que muitas vezes a gente não identifica, e isso tem tido um impacto significativo na nossa alimentação e na nossa saúde. Fora essas questões da transição nutricional, né, da mudança de comportamento, de hábitos, de acessibilidade a alimentos industrializados com mais facilidade, nós temos a questão genética, o que a gente herda do nosso pai e o que a gente herda da nossa mãe. E aí, juntando esses dois cofatores, nos predispõe a desenvolver essas doenças crônicas, né? Então, vou pegar o exemplo da diabetes. Quando a gente tem pai e mãe diabéticos, a gente tem uma propensão maior a ser diabético, geneticamente falando, porém isso não é uma sentença, isso não é destino. Desde que a gente acompanhe esses exames e tenha uma postura pensando nessa questão do estilo de vida, da alimentação diferenciada do que o que provavelmente os nossos pais, né, executam no dia a dia para poder ter um efeito protetor, nos proteger para não desenvolver a doença. Então é basicamente isso. Bacana. Eu quero já entrar nessa questão com você sobre o real impacto da alimentação, por exemplo, na questão das doenças crônicas. Mas eu quero entender também se o corpo da gente ele dá alertas sobre essas coisas. E tem uma história que a gente está falando aí da importância enorme dos cuidados contínuos. Afinal de contas, o que é um cuidado contínuo? Aí, gente, a gente falando hoje, né, sobre as doenças crônicas, vários tipos de doença que têm impactado muito a saúde, não apenas dos brasileiros, mas das pessoas mundialmente. Mas a gente quer especialmente focar no Brasil, porque a gente quer
que a nossa população ela tenha mais saúde, que ela aproveite mais esse tempo de vida, essa longevidade que todos nós estamos tendo. Né? Você quer chegar aos 100 anos? Você pode, mas você precisa cuidar da sua saúde. A gente está conversando com a doutora Lígia Vieira Carlos, ela que é nutricionista do Veracruz Hospital, e está aqui, dando dica para a gente. Mas olha só, já vou dizendo, não basta ouvir, tá? A gente tem que ouvir, depreender e praticar aquilo que a gente ouve. É para isso que a gente faz o Conversa Pública, trazendo informação de qualidade para você, tá bom? Para praticar. E aí, doutora, fala para mim, vamos começar por essa história aqui. O que são esses chamados cuidados contínuos? Que eles são decisivos aí, né, no enfrentamento dessas doenças crônicas. Celeste, é o seguinte, esses cuidados contínuos é quando a gente brinca, né? E a maioria das pessoas falam assim, quem procura acha. Acha, mas se achar brevemente, a gente tem possibilidades não somente para algumas doenças de cura, quando a gente fala, por exemplo, de câncer, ou de controle, quando a gente fala, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis. E é importante que, então, esses cuidados contínuos sejam feitos sob vigilância. Então, é sempre pelo menos dependendo da idade, a cada 6 meses ou a cada ano, se você for um adulto jovem, procurar um médico. Se não tem nenhum sintoma associado, a gente vai fazer um check-up anual, onde o profissional vai solicitar exames bioquímicos, que são aqueles de sangue, pode ser que solicite também exames de imagem, e para cada faixa etária, a gente tem a indicação de periodicidade para a gente realizar alguns tipos de exame. Então, se não tem nenhuma queixa específica, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer exames de sangue anual. Se a gente tem algum histórico familiar que nos coloca em risco, nos predispõe a riscos maiores, eventualmente o médico vai solicitar que esses exames sejam feitos a cada 6 meses. E assim sucessivamente, isso envolvendo exames de sangue e de imagem. Tendo isso em vista, a gente já começa a fazer uma triagem, a gente já começa a trabalhar preventivamente nesse quesito de alguns diagnósticos. Agora, se a gente já tem um histórico familiar que detém um maior cuidado, detém uma maior atenção, aí sim, a gente impreterivelmente não vai procurar de vez em quando o especialista, a gente já vai segmentar naquela especialidade que, geneticamente falando, que a nossa família tem histórico. Então, por exemplo, minha família tem um histórico de infarto, de derrame, de AVC. Então, vamos procurar o cardiologista, que é o médico associado a isso. Eu tenho um histórico de doenças oncológicas, então nós temos que procurar um oncologista para poder entender melhor sobre isso. E independente da especialidade ou dos cuidados contínuos, sempre a alimentação vai estar envolvida em tudo isso. Porque quando a gente fala de doenças crônicas ou de doenças hereditárias, muito provavelmente o desencadear dessas doenças, principalmente quando a gente fala de doenças preveníveis, algumas a gente gradua em até 80% da importância da alimentação e do estilo de vida nesse quesito quando a gente fala de prevenção. Então, não dá para ser negligente. A gente precisa realmente estar atento e buscar auxílio profissional com uma certa frequência. Uma das perguntas que eu tinha aqui para você é quais são os hábitos mais importantes da gente mudar? Onde é que a gente tem que tocar, focar, para que a gente possa garantir aí, ou pelo menos se prevenir, né? E aí já deixo uma pergunta embutida aí nessa história, que é: o corpo da gente, ele dá sinais? Dá sinais sim. O nosso corpo, a nossa saúde, ela fala conosco. E muitas vezes esses sinais são negligenciados, Celestes, porque assim, na correria, no dia a dia, a gente atribui muitos desses sinais ao quê? Estresse, né? Então a gente fala, não, isso daí, eu tenho me sentido muito cansado. É porque eu tenho trabalhado demais, eu estou estressado. Eu tenho, por exemplo, ficado muito esquecido. Mas também é um excesso de informação, eu tenho tantas coisas para deter na vida pessoal, na vida profissional, lá na empresa onde eu trabalho.
Então, assim, veja, o nosso corpo dá sinais. Quando a gente fala, por exemplo, de uma doença crônica não transmissível, e novamente vou citar o exemplo da diabetes, o desencadear geralmente de uma sede excessiva, de um cansaço, de às vezes ter aptidão para comer alguns determinados alimentos, algumas alterações pensando na questão da urina, tudo isso pode ser alerta para que a gente busque auxílio médico. Porém, existem algumas doenças que são silenciosas. Quando a gente fala, por exemplo, da doença crônica não transmissível aí, pensando em hipertensão. A hipertensão, nem sempre ela vai dar sinais de pico pressórico, de ficar com uma pressão alterada. Às vezes começa com uma tontura, às vezes começa com uma tremura, às vezes começa com um mal-estar, uma cabeça zonza, às vezes começa com um formigamento nas mãos, que pode se estender para o braço. Então, veja, quantos sinais são negligenciados no nosso dia a dia, ou que a gente está Verdade. colocando na conta do estresse, da correria, do nervosismo, que isso é inevitável, a gente vai precisar gerenciar, mas a gente tem que começar a buscar, em cima desses sinais, ou mesmo, melhor dizendo, antes que esses sinais apareçam, fazendo os exames preventivos, sempre trabalhar na prevenção e não na correção, para que a gente esteja com todos esses parâmetros gerenciados e seguros diante da nossa saúde. Pois é, e a gente tem tanta dificuldade com a prevenção, né? Eu sempre falo isso, né, gente? Mas tem que falar porque é verdade. A gente não gosta de prevenir, a gente vai sempre buscar cuidar da doença, né? Quando a gente devia ter foco em realmente estar cuidando da saúde. Doutor, eu estava lembrando, né, nessa história dos alimentos e tudo. Essa semana eu vi uma notícia, já foi essa semana, uma nova informação sobre chocolate, que é uma coisa deliciosa que todo mundo gosta, e agora tem uma nova regra sobre chocolate, inclusive exigindo que se coloque, porque a maioria dos chocolates são isso, dizendo com sabor de chocolate, com não sei o que de chocolate, porque a grande maioria que a gente compra não é chocolate, né? Exatamente. E vem ali com um monte de gordura, de açúcar, um monte de troço que a gente nem sabe o que é. Pensa que está comendo uma coisa boa, mas, na verdade, a gente não está comendo coisa boa. Doutora, mesmo diante dos riscos da saúde, ainda é muito difícil sustentar hábitos alimentares saudáveis. Por que isso? O que a gente faz com cada um de nós, e eu estou me incluindo nessa história, o que a gente faz para conseguir efetivamente mudar os hábitos e ter uma boa alimentação? Olha, eu estava no início do programa, eu estava falando aqui, eu queria que fosse 1 hora hoje para eu conversar com a doutora Lígia, porque é muito bom conversar com ela. Primeiro, porque ela tem uma explicação assim fantástica, né? Clara, objetiva, e segundo, porque as perguntas são muitas, mas eu prometo que eu trago ela outras vezes para a gente conversar mais e mais especificamente. Aí você pode mandar para mim, dizendo aí sobre o que você quer que a gente converse com a doutora Lígia, qual desses temas preocupa mais você, e eu prometo que ela volta aqui, ela já disse que volta para a gente falar sobre o tema que seja relevante. Então, doutora, por que é tão difícil sustentar hábitos alimentares saudáveis? A maioria das pessoas diz assim, é caro, comer bem é muito caro. Não é caro, Celeste, dá pra gente fazer uma boa alimentação, com certeza, com tudo que você tem aí na sua casa, tá? Inclusive, eu vou fazer aqui uma brincadeira, se você for num profissional que começar a complicar muito a alimentação, favorecendo o que ele gostaria de prescrever e não o que você gosta de comer dentro do que seria, né, um cenário de hábito saudável, foge, procure um outro profissional. Porque o bom profissional é aquele que se adapta ao que você tem hábito, trazendo clareza, conhecimento, assertividade ao seu dia a dia, porque a gente não pode ser hipócrita de dizer que se o profissional traçar estratégias mirabolantes, nem ele mesmo segue, né? Ninguém vai seguir. Então, a grande situação é assim: nós gostamos de prazer, nós gostamos, né, de
sentir essa sensação rotineiramente, por isso que a gente sempre se pega, ai, mas eu queria tanto comer tal coisa, ai, mas hoje vamos abrir uma exceção, vamos comer isso aqui também, mas a gente esquece que, como bons adultos, né, a vida adulta nos coloca em algumas situações do que tem que ser feito, não tem como a gente fugir. E nutrição é muito isso, né? Nutrição é esse equilíbrio. Se a gente comer mais do que a gente gasta, a balança vai subir, os exames vão se alterar e não vai ter como a gente ter uma boa saúde, principalmente pensando em longevidade. Agora, se a gente comer menos e gastar mais, a gente vai poder comer o que a gente gosta, como a gente gosta, e de quebra ter exames, né, controlados, exames estáveis para a gente viver mais e melhor. Então, o que que a gente tem que fazer? Eu vou dar uma dica aqui, são 10 passos que eu vou citar rapidamente, que seriam pontos de atenção para você que está aí pensando, quero mudar, não sei como mudar e não tenho muito, né, como investir, porque eu estou passando por uma situação mais delicada. Então, primeiro ponto, comer comida de verdade, tá? Comida de verdade, que é arroz, feijão, carne, fruta, verduras, saladas, lógico, respeitando sempre individualidade, se você tem ou não tem doenças crônicas não transmissíveis, que aí a gente entra em particularidades que o profissional vai ajustar para você, por isso a importância de ter um profissional te ajudando, a gente vai entrar numa linha mais sinuosa, onde vai precisar de orientações mais específicas. Mas em linhas gerais, comida de verdade não faz mal para ninguém, tá? Uhum. Se consumida, lógico, com equilíbrio. Porque por mais que seja um produto natural, né, seja um alimento natural, não quer dizer que a gente pode comer à vontade. Então tem pacientes que falam para mim: "Ah, eu adoro frutas, mas quando eu vou comer banana, eu tenho que comer de penca". Também não funciona assim. Tudo tem que ser, né, Celeste, um equilíbrio. Claro. Então, o que que a gente vai fazer? Comer comida de verdade. Minimizar o consumo de embutidos, que é o quê? Salame, salsicha, linguiça, entre outros. Enlatados, então é sempre melhor que a gente faça, quando possível, o nosso próprio alimento. Quando não for possível, se a gente for comprar enlatado, aprender a ler lista de ingredientes, dos quais quanto menor a lista, mais próximo de comida de verdade nós estaremos de frente. Então, os alimentos que têm até 3 itens na lista de ingredientes, eles são minimamente processados, eles são mais próximos do que seria comida de verdade, tá? Se a lista de ingredientes é muito grande, ela está distante do que é alimento, então fuja. Entra no rol de ultraprocessado, de alimentos que não fazem bem à nossa saúde. Se possível, faça exercício físico, saia do sedentarismo. O tempo recomendado é de 120 a 150 minutos por semana, a depender da intensidade e do impacto desse exercício. Se possível, não beba ou beba bebidas alcoólicas o mínimo possível, porque hoje, principalmente, por exemplo, como doenças como câncer, não há doses seguras pensando em bebida alcoólica, tá bem? Além disso, não fume, que aumenta em mais de 50% o risco de desenvolver câncer e outras doenças cardiovasculares, entre outras. Se possível, sendo mulher, amamente o seu filho, isso traz benefícios para a criança e também proteção para a saúde da mulher. Se possível, coma pelo menos 3 porções de, né, ou frutas, ou verduras, ou legumes no decorrer do dia. E aí, a gente já vai estar com essas pequenas atitudes, com essas pequenas mudanças, que não custam nada, são tomadas de decisões e mudança no estilo de vida, tramitando para o que seria recomendado para a prevenção e para uma saúde melhor. Além de, claro, para finalizar, Celeste, não menos importante, controlar o peso. Mas quando a gente fala de controlar o peso, parece até clichê sendo nutricionista, não é somente o peso na balança, e sim, principalmente, a composição corporal do seu organismo. Precisamos ter menos gordura e mais musculatura.
Massa muscular, bendita massa muscular, né? Que se Sempre. coloca sempre. Então, o nosso tempo aqui já encerrou, eu vou precisar encerrar o programa, mas a gente tem aí as suas indicações que são realmente preciosas. E eu coloco da seguinte forma: para quem diz assim, mas olha, isso aí acaba sendo utópico, é muita coisa, eu não consigo fazer tudo isso, eu quero dizer para você que a mente da gente é o nosso guia. Cuide da sua mente, procure colocar o que é importante para você e o seu propósito. Se você focar no seu propósito, você vai conseguir. E aqui eu não ouvi a doutora Lígia em nenhum momento dizer assim, não é você nunca mais pode comer isso ou aquilo. Eu não ouvi. Ela só disse assim, tenha uma frequência nesse tipo de comida, de comportamento, etc. Né? Então, doutora Lígia, eu só posso agradecer pela sua conversa com a gente, que é sempre muito, muito, muito rica e muito preciosa. Muitíssimo obrigada pela sua presença com a gente. Eu que agradeço, querida. Conte sempre comigo. Maravilha, maravilha. E obrigada a você também. E não esquece, tá? Se você quiser falar sobre algumas dessas doenças especificamente, aprofundar nelas, manda para a gente, ou outro assunto qualquer, e a gente vai fazer essa conversa para trazer notícias e informações para você, tá bom? Até a próxima!